Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de um assunto muito importante para a nossa sociedade, que são os transgênicos. Bom, aí você já deve estar com preguiça, né? Tipo, Bela falando de transgênico. Não, mas espera aí, fica aí porque é muito importante esse assunto. O que eu acho sobre os transgênicos? Claro que tem a questão de saúde, que a gente ainda está em debate, né? A ciência não pode afirmar com precisão o que realmente causa e o que deixa de causar. Tem estudos na França mostrando em ratos, né, a quantidade de câncer formado nos ratos que consomem ração transgênica versus os ratos que não consomem ração transgênica, mas aí tem gente que diz que isso não pode ser comparado a seres humanos e tal e tal. Então, assim, há uma controvérsia, porém, estamos sendo cobaias da transgenia, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, falando um pouco sobre a questão ambiental, quando a gente fala de transgênicos, os alimentos transgênicos, as sementes transgênicas, eles são cultivados em monoculturas, um tipo de cultivo num espaço grande, num território, num terreno muito grande. Por que isso é ruim? Porque a perda de biodiversidade num espaço como esse é muito grande. A gente chama de desertos verdes. Você vai num plantio de monocultura de soja, por exemplo, é de partir o coração. Você vê assim um deserto verde, sem nenhuma árvore, assim, uma perda de biodiversidade, de plantas, de micro-organismos, de animais, de pássaros, né, de insetos. É terrível. Então, assim, a biodiversidade, ela é fundamental para nossa sobrevivência como espécie, né, como seres humanos no planeta Terra. Então, a gente precisa da biodiversidade, a gente precisa transformar monoculturas em espaços mais diversos, em agroflorestas, né, um cultivo mais agroecológico é fundamental para que a gente consiga alimentar o mundo, para que a gente consiga sobreviver nesse planeta. E as monoculturas de soja, de milho, muitas vezes 70%, pelo menos aqui no Brasil, vai parar como ração animal. E muitas vezes não aqui no Brasil, vai para fora, né? Mas enfim, a questão toda é que quando a gente devasta um lugar, por exemplo, o Cerrado, é um bioma muito importante, é o nosso berço de água também, né? Assim como a Amazônia. Você devastando ali e plantando soja, as plantas nativas do lugar, que tem raízes super profundas, que quando chove alimenta, né, os mananciais, você troca essas plantas, essas árvores com essas raízes profundas por soja, que tem uma raiz super rasa, chove e a água não chega onde tem que chegar. Então, assim, causa seca em São Paulo, por exemplo. Então, o bife que a gente come, no caso eu não, mas o bife que comemos como população, afeta, sim, o abastecimento de água. Quando a gente entende essas coisinhas, a gente começa, né, a entender, bom, a transgenia é ruim não só porque é um alimento geneticamente modificado, mas é ruim porque causa perda de biodiversidade, causa perda de água, causa perda de terra para pessoas que precisam plantar. Agora eu vou falar de algo que eu acho também muito importante. O que é um alimento transgênico, né? O alimento, ele tem um código genético, assim como nós, né? Temos o nosso DNA. Só que você pega um gene de um alimento diferente, por exemplo, você pega o gene de um peixe e coloca dentro de um tomate, para que aquele tomate tenha características diferentes do tomate convencional, para que seja mais resistente a um pesticida ou resistente a um inseto, a uma praga, enfim, para mudar as características daquele tomate, né, daquele produto. A soja mais famosa transgênica é para resistir a um certo tipo de pesticida, o glifosato. Aí você pensa, pô, então a transgenia, cara, é legal, vai fazer a soja crescer melhor, vai fazer o tomate chegar na nossa mesa mais bonitinho. Só que tem algo muito terrível em relação à transgenia, que é tudo que é natural é de propriedade, digamos assim, de todos nós, né? Tudo que é natural, tudo que vem da natureza não pode ser patenteado. A patente é você tomar posse de um produto, né, dizer que é seu, e as pessoas que forem reproduzir aquilo precisam pagar para você, precisam pagar royalties para você, para estar reproduzindo um produto que é seu. Por exemplo, uma indústria farmacêutica não pode patentear cúrcuma, né? E a cúrcuma é, tipo, maravilhosa. Elas adorariam patentear a cúrcuma, mas não pode. Porém, a indústria das sementes
elas criam sementes transgênicas, ou seja, sementes que naturalmente não existem, sementes geneticamente modificadas, para o quê? Patentear, para ter propriedade sobre elas. Então, qualquer pessoa no planeta Terra que plantar essa semente vai ter que pagar royalties para essa empresa. Isso é o que acontece com agricultores de soja no sul do país, pagando royalties para Monsanto. A cada hectare que eles plantam, eles pagam $40 para Monsanto. Fora o dinheiro da semente, fora o dinheiro do agrotóxico, fora... Enfim, o produtor, ele vira praticamente um escravo da empresa, né? Então, assim, a gente vê no sul do país quanto produtor se suicidando por causa de dívidas, quantos produtores se suicidando por causa do uso de veneno, de agrotóxicos que vem junto com essas sementes transgênicas. Então, assim, o caos social que acontece em relação à transgenia é absurdo. A gente não pode achar normal isso. 6 empresas tomando, conta de 60% da produção de semente no mundo. A gente tem a Monsanto, a Bayer, que agora se juntaram, então na verdade são 5 empresas. Então Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta e BASF. Então, assim, é muito injusto. São poucas pessoas tomando conta da comida mundial. Isso não pode ser certo. Por isso que tem fome no mundo, né? Porque enquanto a gente tiver poucas pessoas, né, super poderosas, controlando a forma como a gente produz comida, como a gente distribui comida e como a gente consome, a fome vai existir, né? A fome não é um problema técnico, né? A fome é um problema político. A gente precisa entender sobre a transgenia, a gente precisa entender sobre os aspectos e os impactos sociais, ambientais, econômicos né, na nossa saúde. E agora a gente tem, né, o nosso governo tentando tirar o T, aquele símbolo de T, das embalagens de comida. Então, assim, se você não quer compactuar com essa injustiça social, com esse problema ambiental que os transgênicos causam, como é que você vai saber se o milho é transgênico ou não, se tirarem o T do rótulo? Então, isso não pode acontecer. É uma forma de realmente impor esse tipo de comportamento pra gente. A gente não quer compactuar com isso, então a gente não pode deixar com que isso aconteça. Esse é o meu pensamento sobre os transgênicos. Eu fico bem irritada com esse assunto. Desculpa se eu me exaltei um pouco.